aqui para falar da palavra de Deus e sobre um assunto muito pertinente, que quase todos os dias todos nós passamos por ele. Muitos de nós perguntam a Deus: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? A maioria das vezes que nós fazemos este tipo de pergunta, a maioria das vezes nós não temos noção da profundidade desta pergunta, ou desta questão. Qual é a tua vontade de Deus para mim? Quantos irmãos que estão presentes já alguma vez fizeram esta pergunta para Deus? Amém? Qual é a tua vontade, Deus, para mim? Agora vejamos, qual é a profundidade desta pergunta? Qual é a tua vontade, Deus, para mim? Quer dizer, qual é a tua vontade, Deus, para a minha vida? Qual é a tua vontade, Deus, para aquilo que eu faço? Sim ou não? A maioria de nós que faz esta pergunta não consegue discernir qual é a vontade de Deus, mas, no entanto, faz este tipo de oração. Muitas pessoas, mesmo muitas, pensam que discernimento é ouvir de Deus assim, como que um sim ou um não. Quando nós fazemos este tipo de pergunta a Deus, Deus, qual é a tua vontade para mim? Quer dizer que nós estamos a perguntar a Deus: Deus, é a tua vontade que eu faça isto, ou faça aquilo, ou faça aquilo outro? É ou não é? Na verdade, a maioria das vezes, Deus dá a resposta diferente daquilo que nós estamos à espera. Isto é, Deus usa uma série de meios, uma série de formas para nos responder. Mas nós queremos só uma forma, um sim ou um não. Deus, é da tua vontade que eu faça isto? Deus, é da tua vontade que eu faça aquilo? E nós queremos ouvir assim uma voz lá do céu, do tipo de trovão: sim, não. Queremos isso. Deus guia cada um de nós de vários meios, várias formas. Convido todos a abrir a Bíblia no livro de Tiago. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. Vamos todos abrir. Quem tem Bíblia? Tiago, capítulo 1. Vamos ler o verso 5. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escreve às 12 tribos que se encontram dispersas e saúda as tribos. Tiago 1, vamos ler o verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impera e ser-lhe-á concedido. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá de forma liberal, sem censura e sem restrições. Se alguém pedir a Deus sabedoria, entendimento, sabedoria, discernimento,
Tiago diz que Deus dá de uma forma liberal, sem censura, sem restrições. Nós temos uma grande prova disso em Salomão. Salomão foi o homem mais rico da terra, na época dele, claro. Porquê? Porque diz a Bíblia que ele pediu a Deus sabedoria. Ele podia ter pedido dinheiro, ele podia ter pedido qualquer coisa, mas a Bíblia conta-nos que ele pediu a Deus sabedoria. Então Tiago está a dizer-nos que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá de uma forma liberal. Quando cada um de nós pede sabedoria, discernimento a Deus, há pontos que nós temos que observar, pontos que nós temos que estar atentos. Primeiro, hoje vim ensinar, está bem? Primeiro ponto, baseio este primeiro ponto numa pergunta. A sua decisão, o seu desejo, a sua aspiração está de acordo com a palavra de Deus? Aquilo que você quer está de acordo com a palavra de Deus? Primeiro ponto. Mas como é que eu sei? Porque aquilo era a palavra de Deus, não é? Então tudo aquilo que você quer, aspira, deseja, está de acordo com a palavra de Deus? Deus, eu digo isto várias vezes. Deus, quando fala, nunca fala contra a sua própria palavra. Sabia disso? Deus nunca vai contradizer a sua própria vontade. A sua própria vontade que está na Bíblia. Amém? Amém. Então Deus nunca vai dizer qualquer coisa contrária àquilo que está escrito. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é centrada num tema: a mensagem da vontade de Deus, demonstrada pelo amor de Deus ao mundo. Toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia falam sobre a mensagem do amor de Deus. Toda a Bíblia fala sobre todo o comportamento do homem, seja ele qual for, a Bíblia fala. Então, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, Deus nunca vai dizer nada contra a sua própria palavra. O salmista, no Salmo 119, 105, o verso que todos nós conhecemos, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é que nos deve iluminar, é que nos deve orientar. Amém? Amém. Se alguma coisa vai contra a palavra, ouça bem aquilo que eu vou dizer. Se alguma coisa vai contra a palavra de Deus, você não precisa de mais sinais nenhum. Está aí contra a palavra de Deus. Então não precisa de mais sinais nenhum. Se está aí contra a palavra de Deus, não há mais nada a dizer. Então, o seu pedido, a sua aspiração, o seu desejo está de acordo com a palavra de Deus? Para descobrir, é simples, é ler a palavra de Deus. Amém? Segundo ponto. Quando cada um tem um desejo, uma aspiração, quer fazer alguma coisa, para saber se é da vontade de Deus ou não, tem que estar sintonizado com Deus. Por isso eu pergunto: quando está a passar por uma situação decisiva, você tem paz ou não?
Tem paz ou tem confusão no seu espírito? O que é que você sente lá dentro? Bem lá dentro. Não é na pele. É lá dentro. Você tem paz ou tem confusão no seu espírito? Quero-vos dizer que nem toda a paz aparente vem de Deus. Ok? Nem toda a paz aparente vem de Deus. Quando eu falo nesta paz aparente, eu quero vos dizer que é mais importante a tranquilidade interior, que nós muitas vezes traduzimos por paz. É mais importante nós sentirmos isso. Porque se não sentirmos essa tranquilidade interior, há muita confusão. É de Deus, não é de Deus, não sei se é, se não é. Não é? Outro dia eu estava a ler acerca de um profeta que testou a Deus. Testou a Deus. Ele pôs como se fosse um tapete no quintal dele. Não era quintal, era no terreno. Ele pôs um tapete e ele pediu para Deus, que o tapete fique molhado e o resto fique seco. E ele foi e viu. E agora, no dia seguinte, ele pediu o contrário. Que o tapete fique seco e o resto molhado. E Deus responde. O escritor aos Hebreus diz que Deus tem várias formas de se manifestar. Deus tem várias formas de falar. Deus tem várias formas de dirigir. Então temos que ter algum cuidado para perceber se nós estamos mesmo na presença de Deus tranquilos, mesmo com paz, ou é uma paz aparente. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz que Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Está em 1 Coríntios 14:33. Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz, de tranquilidade. Então não há confusão. Né? Terceiro ponto. Por acaso, foi hoje de manhã, eu estava a pensar nisto. Houve um tempo, e o pastor Mário deve se recordar disto, houve um tempo que as pessoas das igrejas, da igreja, consultavam o pastor acerca daquilo que podiam ou não podiam fazer. Hoje já não é assim. Hoje, você lá está o pastor, não vou chatear o pastor por causa disso. Isto é uma armadilha. Sabe que em África, e alguns irmãos aqui são de África, em África há um costume, em Angola, em Moçambique, há um costume de os irmãos tratarem o pastor por pai. Sim ou não? Os irmãos de África? Sim. Sim. Sabe porquê? Isso tem uma conotação, tem um significado. Porque é o pai que vai dar o conselho. É o pai que vai ajudar na direção. Quando nós transformamos isto é o ministro, já é a pessoa que está lá distante. Não, eu não vou incomodar. Então, aquela referência àquele pai deixa de existir. Não é? Então o terceiro ponto baseia-se nisto. Consulte o conselho das pessoas maduras que devem confirmar a sua decisão. Vá ter com o seu pastor, vá ter com os ministros da igreja que são maduros, que são coerentes e que cresceram na fé e que têm provas disso. Vá ter com eles e pergunte: o que é que acha que devo fazer? Não é com toda a gente. Atenção, cuidado.
não é com toda a gente. Há pessoas que vão ao vizinho do lado perguntar, mesmo o vizinho do lado, frequenta a igreja, está bem? Olha, o que é que achas que eu devo fazer? E vem a opinião do vizinho do lado. A opinião dos amigos de Jó eram opiniões contrárias à vontade de Deus. No entanto, eles iam à mesma congregação de Jó. Eu posso dizer assim. Mas eles opinavam de forma diferente. Então, o meu conselho: consulte o conselho das pessoas maduras que podem confirmar a sua decisão, a sua direção. Deus usa conselho de sábios. Diz a Bíblia, Provérbios, Salomão escreveu: na multidão dos conselheiros há segurança. Quantos de nós querem segurança nas decisões que vai tomar? Não é preciso levantar as mãos, porque certamente todos. Não é? Então procure pessoas que podem ajudar mesmo. Não vá ao seu colega de trabalho, porque o seu colega de trabalho não tem a maturidade que Deus tem. Não vá àquela pessoa da sua família que nem sequer é crente, nem sequer acredita que Deus pode dirigir. Não. Vá a uma pessoa madura da igreja, o líder, o pastor. Ouça as pessoas coerentes, ouça as pessoas maduras, ouça as pessoas equilibradas. Sabe que eu, na minha vida de crente, já ouvi muita coisa. Na minha vida de crente, eu já ouvi conselhos, entre aspas, poderosos, que deram fiasco. Por 2 ou 3 vezes íamos nos meter num buraco se não fosse Deus a dirigir a nossa vida. Pois é. E sabe, nós tínhamos pessoas ao nosso lado que aparentemente eram maduras, eram equilibradas, aparentemente eram coerentes, e nós até de certa forma confiávamos nessas pessoas. Não se esqueçam do primeiro ponto: tudo tem que estar de acordo com a palavra. Muitas pessoas dizem: eu acho que. E o que é que Deus acha? Hã? Um outro ponto que nós devemos observar são as circunstâncias. As portas estão-se a abrir ou as portas estão-se a fechar? As coisas estão a resultar ou as coisas nem por isso estão a resultar? Devemos olhar para isso. Também quero dizer, isto é um reparo, porque tudo tem que ser analisado. Ouça bem aquilo que eu vou dizer. Nem toda a porta aberta vem de Deus. Amém? Amém. Eu vou repetir. Nem toda a porta aberta vem de Deus. Nem toda a porta aberta vem de Deus. Nós temos que olhar bem para isto. Eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero o outro. Deus dá-me. De repente, a Bíblia diz que Jó ia à congregação, Jó ia cultuar a Deus. E sabe quem ia também? Sabe quem ia também? Satanás, está lá escrito. Sabe para quê? Para ouvir as orações. Ouvir as orações e agora vou aqui brincar. Qualquer um de vocês na oração diária a Deus um bocado lá. Na congregação, Satanás também ouvia essa oração. De repente está lá fora um Cadillac. E para conduzir um Cadillac é preciso ter mãos.
Não é? Não é a mesma coisa que conduzir um Fiat Uno. Não é? Está comparado, mas é mais ou menos assim. Mas Deus dá um Cadillac, está ali. Não dá, não foi Deus que deu. Se você não tem capacidade para conduzir um Cadillac, não foi Deus que deu. Torno a dizer, nem toda a porta aberta vem de Deus. Nem tudo o que vem após uma oração vem de Deus. Devemos depender somente daquilo que Deus diz na sua palavra. Então, para isso, outro ponto. Vamos analisar os frutos. São bons ou são maus? Agora vou fazer 2 ou 3 perguntas. Tudo aquilo que eu estou a pedir a Deus vai aproximar-me de Deus ou vai distanciar-me de Deus? Vou repetir. Aquilo que eu estou a pedir a Deus vai aproximar-me de Deus ou vai distanciar-me de Deus? Deus, eu quero um trabalho, eu preciso de um trabalho. Sim, está bem, pronto. No dia seguinte vai dar a porta a alguém que te oferece um trabalho. E deixas de cultuar a Deus, porque aquele trabalho toma conta do teu tempo todo. Agora pergunto, isso veio de Deus? Veio, porque veio suprir as minhas necessidades. Veio-te roubar a comunhão. Quais são esses frutos? Aproximam-te de Deus ou afastam-te de Deus? Quantas pessoas já não receberam, hipoteticamente, a resposta de Deus para um emprego e não estão mais a cultuar a Deus? Dá a pensar, não dá? Aquilo que eu quero vai fortalecer a minha fé ou vai enfraquecer a minha fé? Voltamos ao primeiro ponto. Se me vai afastar de Deus, vai enfraquecer a minha fé. Sim ou não? Estamos a falar dos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Vai produzir justiça, santidade, crescimento espiritual ou não? Se não produz essas coisas, eu duvido que seja de Deus. Deus usa a sua palavra. Deus pode até usar um profeta, mas esse profeta tem que falar segundo Deus, segundo a sua palavra. Há para aí muitos profetas, sabia? E a Bíblia diz que há muitos falsos profetas por aí que falam contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Paulo chega ao ponto de dizer que a profecia deve ser examinada e julgada. Nós ouvimos dizer assim diz o Senhor. Opa! Abre os olhos e abre a Bíblia. Está de acordo ou não? Parece aquela pessoa, não é? Que diz que Deus lhe fala para casar com outra pessoa que é casada. Como é que Deus pode fazer uma coisa dessas? Um dia eu tive uma pessoa que disse assim para mim: você tem que separar aquele casal, porque é da vontade de Deus, dizia essa pessoa, separar aquele casal. Eu disse: é? Isso é a sua opinião, Deus não diz isso. Deus diz que aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Está a ver? Nós temos que conhecer a Escritura, nós temos que conhecer a Bíblia. Mas Deus diz o quê? Deus não diz nada contra a sua palavra. Então temos que ter cuidado. Amém? Então nós temos que buscar a Deus em oração, ler a Bíblia,
pedir a Deus discernimento e confiar em Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas. Estou quase a terminar e mais 2 pontos. A decisão que você quer tomar, a dita vontade de Deus que você quer para aquele assunto ou para aquele assunto, é por amor a Deus ou por amor a si próprio? Paulo escreve à igreja de Colossos e diz: tudo, e eu sublinhei, tudo é tudo. Digam comigo, tudo é tudo. Tudo. Quanto, quem quiser procurar, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo. Quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a devida recompensa e herança, a Cristo Senhor que estais servindo. E Paulo, à igreja de Corinto, diz também: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo carrativo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também a fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio fogo para ser queimado, se não tiver amor, nada se aproveitará. O amor a Deus não procura os seus próprios interesses. Não é isto. O amor a Deus pergunta: Deus, posso? Paulo, quando termina o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz: quando eu era menino, eu penso muitas vezes nesta mensagem. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Será? Ouviram aquilo que eu disse? Agora eu digo: será? Eu vou ler outra vez. Ouçam bem. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Muito bem, será? Pensem nisso, levem esta passagem para casa e pensem nisto durante toda a semana. Eu acho que vai fazer aqui uma revolução dentro. Vamos continuar. Porque agora vemos como em espelho, de uma forma obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Por último, vivemos nós uma vida de perdão? Aceitamos nós o perdão de Deus integralmente e perdoamos uns aos outros integralmente? Integralmente. Sabe o que é quer dizer integralmente? De uma forma completa. Pedro, o mais corajoso daquela equipe apostólica, certa vez perguntou a Jesus: Jesus, quantas vezes vou perdoar? 7 vezes?
7 vezes está bem, não é? Está bem. 7 vezes, 7 dias por semana, pronto, está bom. Uma vez por dia, está bom? Sim ou não? Jesus disse, não. 7 vezes 70, ou 70 vezes 7, dá a mesma coisa. Dá 490 vezes por dia. Façam as contas. 490 vezes por dia você deve perdoar. Divida isso por horas do dia, 24 horas. Antes de eu fiz um cálculo, sabia? Eu dei-me ao trabalho de fazer um cálculo. Mas antes de eu ir ao cálculo, quero dizer, a falta de perdão pode paralisar a sua vida. Há muita gente que está nos hospitais e que alguns já partiram por falta de perdão. A Bíblia diz que falta de perdão começa a contaminar os ossos. Então, 490 vezes por dia dá 4.700 vezes por mês. Uau! Dá 178.850 vezes por ano. Agora, Jesus disse, não, 70 vezes 7. Então Jesus estava a falar sobre uma passagem do salmista que o homem, em média, vive 70 anos. Agora, as contas em 70 anos são 12.519.500 em 70 anos. É muita coisa. É melhor, resumindo e concluindo, o melhor é perdoar sempre. A toda a hora, a todo momento. Como eu disse, o número 7 descreve os dias da semana. 7 também simboliza a perfeição espiritual, a plenitude divina e a conclusão do ciclo divino. 70 anos são os dias do homem que fala o salmista no Salmo 90, verso 100. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo algum vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, a expectativa normal do homem é 70 anos. Não é euros, anos. Então, Pedro estava-se a referir a um ato perfeito. 7 simboliza perfeição. Perfeição. E Jesus, ao responder-lhe, refere-se a um ato contínuo. Pedro está a falar num ato perfeito e Jesus fala num ato contínuo de perfeição. Não um ato contínuo estático, ficou ali. Não, mas em obras. Nós costumamos dizer aqui, nós estamos em obras. Um ato contínuo de perfeição. Amém? Amém. Então, viver em perdão é viver, agora, para finalizar, é viver perdendo os seus interesses pessoais e cumprir a vontade de Deus. Jesus perdeu a sua posição para se vir identificar connosco. Por isso, o perdão de Deus atingiu cada um de nós. Viver segundo a vontade de Deus é saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Saber a vontade de Deus é submeter e deixar Deus falar consigo das mais variadas formas e maneiras. Mas principalmente segundo a palavra de Deus. Deus, há pessoas, Deus fala isto, Deus fala aquilo. Vamos ver se Deus fala mesmo. Deus
ele diz a sua palavra. Torno a dizer, a palavra de Deus fala sobre todo o comportamento do homem. Todo o comportamento do homem. Todo o comportamento. A Bíblia fala sobre o comportamento espiritual do homem. A Bíblia fala sobre o comportamento almático do homem, as suas emoções, as suas razões, as suas decisões. A Bíblia fala sobre o tratamento, eu estava a ler outro dia, o tratamento do corpo do homem. A Bíblia fala sobre a sociedade, o comportamento do homem na sociedade. A maioria dos advogados usa a Bíblia para defender causas. Porquê? Porque sabe que Deus está na palavra. E eles, para argumentar e para defender uma causa, usam a palavra de Deus. Então, você sabe qual é a vontade de Deus para si? A resposta está aqui, na palavra de Deus. Mas é verdade, tem que ler toda para perceber. Não pode fazer assim. E Deus, Judas foi e falou-se. Não, esta não. Não, outra. Vai e faz o mesmo. Percebeu? A Bíblia não pode ser lida assim. Tipo à sorte. Não. A Bíblia deve ser lida tal e qual como Samuel dizia: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E eu estou aqui até que tu possas dirigir a minha vida. Hoje, sabe que aquilo que nós chamamos de relógio, esta cebola, controla toda a nossa vida. E nós dizemos: eu vou orar, eu vou estar na presença de Deus, mas daqui a 5 minutos tenho que me levantar porque tenho que fazer isto, aquilo e aquilo outro. Sabe, uma grande vantagem dos homens de Deus do passado é que não usavam relógio. Eles estavam na presença de Deus até que Deus falasse. Quando Jesus diz aos discípulos: ficai, pois, em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, eles não sabiam quanto tempo iriam ficar, mas eles obedeceram e ficaram. E sabe que não foi 1 hora? Não foram 2 horas. Não foi 1 dia. Quem sabe quantos dias foram? Quantos dias foram? Que eles ficaram em Jerusalém até que volta foram revestidos de poder. Até que veio o dia de Pentecostes. Sim. Então isto é o trabalho de casa. Vamos lá ver quantos dias foram. Não foi 1 dia, não foram 2 dias. Não foi 1 semana. Graças a Deus, eu vou dizer, graças a Deus que eles não usavam relógio. Porque se usassem relógio, Pedro seria o primeiro. Está na hora da pesca. Eles não usavam relógio. 10 dias eles estavam fechados no cenáculo. Mas eles não sabiam que eram 10 dias. Eles não sabiam que era 15. Eles não sabiam que era 12. Eles não sabiam. Eles só sabiam: ficai até que. Isto dá outra pregação agora, não é? Ficai até que. Agora vou dizer à igreja: hoje nós vamos ficar aqui até que. Quem é que fica comigo? Não responde. Não é? É melhor não responder. Hoje eu vou ficar aqui até que. Porque é um tempo indeterminado, sem relógio, sem controle humano. Você quer fazer a vontade de Deus? Sim ou não? Quem quer fazer a vontade de Deus? Sim. Muitos não querem, tem que orar por eles.
vontade de Deus. Se você tem que levar uma semana para ler a Bíblia e não fazer mais nada, ou levar 2 meses e meio, é o meu recorde, para ler a Bíblia toda e não fazer mais nada, faça isso. Mas aí vai descobrir a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está na Bíblia. Mas eu não sei, tenho que ler. Tenho que tirar tempo para ler. Porque a Bíblia fala sobre toda a vida humana, espiritual, almática e física, social, económica, enfim, uma série de coisas que eu posso dizer. A Bíblia fala sobre tudo. Amém? Amém. Quantos querem fazer a vontade de Deus? Ficam de pé. Meu Deus, meu Pai, eu creio que cada um de nós quer fazer a Tua vontade. Muitas vezes ficamos baralhados pela sociedade, pelas opiniões diversas e não damos prioridade àquilo que Tu dizes na Tua palavra. Senhor, nesta manhã nós Te pedimos que nos ajudes a priorizar a Tua palavra. Priorizando a Tua palavra, nós sabemos que priorizamos a Tua vontade para a nossa vida. Perdoa, Senhor, quantas vezes não temos feito. E ajuda-nos a andar pelo caminho da Tua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus.